E a CIA também surpreendeu o mercado com o lucro líquido ajustado de 8 milhões de reais no primeiro trimestre. A CIA que está liderando as altas do Ibovespa agora. Resultado representa um salto de mais de 218% na comparação com o mesmo período do ano passado. Falando aqui sobre o EBITDA ajustado da varejista, ela ficou em 245 milhões de reais, superando as projeções dos analistas que estavam esperando, na verdade, 201 milhões. A receita líquida da empresa também teve um leve crescimento, somando aí 1 bilhão e 620 milhões de reais entre os meses de janeiro e março. Já nas vendas de vestuário, no conceito mesmo as lojas, a alta foi de quase 5% no trimestre. A CIA também anunciou um novo movimento estratégico no mercado financeiro. Olha só, o Conselho de Administração aprovou o quarto programa de recompra de ações da empresa. Então, a varejista está autorizada a adquirir até 10 milhões de papéis ordinários, o que equivale, só para a gente ter uma ideia, a quase 5% das ações em circulação. O programa tem um prazo longo, viu? Com vigência até novembro do ano que vem, 2027. E segundo a CIA, o objetivo é justamente otimizar a estrutura de capital e aumentar o lucro por ação. Ninguém melhor para conversar com a gente sobre esses números do que o Paulo Correa, que é CEO da CIA, que está aqui para comentar os resultados da companhia neste primeiro TRI. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pela sua disponibilidade. Gustavo, super prazer estar aqui com vocês hoje. Uma honra poder estar compartilhando um pouquinho sobre o que aconteceu nesse último call de resultados da CEA. A honra é nossa, Paulo. E olha só, esse não é um ano comum. A CIA completa 50 anos de existência. Então, primeiro, queria parabenizar vocês, Paulo, pela longevidade aí da CIA. Vamos começar comentando, estou com o balanço aqui aberto, para o que salta aos olhos, que é o lucro líquido da CIA, que teve uma queda acentuada, apesar das altas que a gente já mencionou. Vamos falar dessa queda de quase 60%, Paulo, 59,16%, passando então de pouco mais de 4 milhões de reais no primeiro TRI do ano passado para 1,66 milhões nesse trimestre. O que explica essa retração mais forte, Paulo? Olha, essa é uma ordem de grandeza, né? Quando a gente fala de percentual, fica grande, mas na verdade, dentro desse contexto de 4 milhões para 1 milhão, dá um swing de mais ou menos 5 milhões. Dentro de uma receita de mais de 1,6 bilhão, então realmente, proporcionalmente, é um swing bem limitado, né? E, na verdade, tem muito a ver com todos os investimentos que a gente vem fazendo para implementar a nossa estratégia de energia. A gente está, esse ano, aumentando o nosso volume de investimentos. A gente começou isso desde o ano passado, e esse ano estamos acelerando ainda mais. Nosso programa de abertura de lojas, nosso programa de reforma de lojas, investimento em tecnologia, investimentos em logística. Então, isso, de alguma maneira, acaba trazendo um pouco mais de depreciação na história, e isso mobiliza um pouquinho a dinâmica do lucro líquido. Se você tirar isso de consideração, se você olhar na dinâmica do EBITDA, por exemplo, você vê que a gente está evoluindo, a gente está crescendo e está avançando com clareza, como você mesmo falou. Como diz a minha avó, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né, Paulo? Depende do ângulo que a gente está olhando. Olha só, a receita Exatamente. líquida ficou praticamente estagnada aqui, apesar do número alto, né? Teve um crescimento de só 0,46%, então totalizou aqui 1,61 bilhão de reais. Queria que você me explicasse, Paulo, se aconteceu aqui que o consumo de moda no Brasil bateu no teto ou se, na verdade, aconteceu alguma falha estratégica da coleção para o início desse ano. Olha, não, na verdade é o contrário, né? A gente costuma olhar muito, e esse eu acho que é um indicador importante dentro da nossa indústria, que é o same-store sales de vestuário, né? O vendas em mesmas lojas do vestuário. A C&A tem uma situação específica, né? Que ela, em 2025, ela saiu do negócio de venda de celulares, de eletrônicos, né? E isso entra na base de comparação, e por isso que dá essa diferença entre o que a gente chamou de same-store sales, que é o conceito mais olhado, que é essa digamos, venda das mesmas lojas de vestuário, que a gente alcançou quase 5%, contra vendas totais de loja. Então, acho que a resposta para a tua pergunta número um tem a ver exatamente com a saída dentro dessa categoria eletrônicos
eletrônicos, né, celulares, que não faz mais parte do nosso portfólio. A gente vem acelerando outras categorias, como, por exemplo, beleza, essa, por exemplo, teve um crescimento de quase 20% nesse trimestre. Então, eu acho que o fundamento número um aí o mesmo trimestre do ano passado, no vendas totais do varejo, tem a ver exatamente com essa mudança estratégica que a gente fez no ano passado de saída dessa categoria chamada celulares. Ótimo. Paulo, então, pelo que eu entendi, nos próximos tempos, quando eu entrar numa C&A, eu não vou ver mais os tradicionais quiosques de telefonia. Isso não vai ter mais essa venda de eletrônicos na C&A. Queria entender o que está por Já trás. não tem mais. Já não tem, exatamente. O que está por Já não trás tem. dessa estratégia? Lembrando aqui que no balanço diz que os segmentos de eletrônicos e beleza tiveram quedas aqui de 34%, né? Então, quando a gente olha junto eletrônicos, né, junto com beleza, tem essa queda. Se você isola, tirando eletrônicos, porque ainda compara, né, de alguma Isso. maneira, com o ano passado que tinha eletrônicos. Se você compara beleza contra beleza, a gente tem um crescimento. Mas o que está por trás no final do dia é criar e construir essa experiência de moda. Então, esse é o core da C&A, esse é o fundamento máximo dessa companhia, é a capacidade de inovar, de trazer o melhor da moda a preços acessíveis para os seus consumidores, e isso garantiu um foco maior dentro dessas categorias. A parte de celulares, na verdade, virou uma certa commodity, né? Todo mundo, muitas empresas, muitas lojas vendem exatamente os mesmos aparelhos, e a gente entendia que a gente deveria focar naquilo que é característico nosso: o desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento de coleções, a capacidade de trazer moda de uma maneira muito rápida e acessível para o consumidor. Essa foi a motivação número um para a gente sair dessa categoria chamada celulares e focar no assunto moda. Muito bem, olha só, Paulo, a gente viu uma redução expressiva no contas a receber, né? Caiu de 1,75 bilhão de reais para 1,19 bilhão. Isso significa que a C&A está sendo mais rígida na hora de conceder crédito ou o consumidor, na verdade, que está comprando menos no cartão da loja? Não, na verdade, o cartão da loja teve uma expansão, né, de penetração. A gente aumentou quase 2 pontos percentuais comparado com o ano passado. Mais ou menos 28% das vendas da C&A são feitas com o cartão que a gente chama que é o C&A Pay. Então, esse é um vetor ainda muito importante, principalmente de fidelização. Todo mundo que tem o C&A Pay tem um ticket anual maior do que quem não tem o C&A Pay, e ao mesmo tempo a recorrência, né, a frequência de compras desse consumidor com o cartão da loja é maior do que o consumidor que não tem o cartão da loja. Então, a dinâmica de contas de receber tem muito mais a ver com taxa de juros, né? Então, as condições de pagamento, de você ter alongamentos de prazo de pagamento, que, dado esse contexto de juros, você vai diminuindo um pouco o número de parcelas que você vai fazendo essa segmentação. Então, é muito mais um reflexo exatamente dessa dinâmica de macroeconômica que a gente tem hoje, de taxas de juros muito altas, para não exatamente impactar o preço total do produto. Bem, Paulo, me explica uma coisa. O lucro bruto foi um resultado positivo aqui, foi um destaque positivo. Se a gente faz um arredondamento generoso, quase 1 bilhão de reais. Quais foram as categorias de produto que ajudaram, né, que permitiram essa melhora na margem, mesmo aí com um varejo mais desafiador no Brasil? Na verdade, onde a gente conseguiu ter uma performance melhor e que mais contribuiu para o resultado final do negócio, foi realmente o vestuário. O vestuário feminino foi um dos maiores destaques. Dentro do vestuário feminino, a categoria jeans foi claramente uma categoria que trouxe uma contribuição muito importante para o resultado final da companhia. Além disso, como eu falei antes, a categoria de beleza, com seu incremento de vendas, trouxe para a gente uma contribuição importante na margem bruta e também no bottom line final da companhia. Então, se fosse resumir, eu diria feminino. Dentro do feminino, duas categorias muito mais proeminentes: o jeans e beleza, como sendo elementos e categorias muito importantes na contribuição desse resultado.
Entendi. Vamos olhar agora pelo ponto de vista do investidor. Estou aqui na página 3 do documento, que fala que o lucro líquido representou só 0,1% da receita líquida de 1,61 bilhão de reais. Essa margem líquida tão estreita é sustentável, Paulo, para o investidor no longo prazo? E aproveito para te perguntar também qual é o recado que vocês estão passando para os investidores anunciando o programa de recompra de ações. Legal. Então, quebrando então nas duas dinâmicas. Se você o balanço tradicional das empresas de vestuário tem uma performance relativa menor no primeiro trimestre comparado com todos os outros trimestres. Se você olhar esse percentual, se esse fosse o percentual de lucro do ano, realmente, de fato, isso seria um problema na relação com os investidores. Mas o primeiro trimestre ele é caracterizado por um fluxo menor, que é um período de férias, muita gente fora das suas localidades, então tem um fluxo menor como um todo comparativamente a outros fluxos de outros trimestres, e ao mesmo tempo também é um período de liquidações. E esse período de liquidações naturalmente traz uma margem bruta menor de comparativo com outros trimestres. Então, eu acho que acho que são os fatores mais importantes que fazem essa avaliação, mas de verdade o que a gente vem fazendo é exatamente criar as condições para um crescimento sustentável ao longo do tempo, né? Então, essa evolução da margem bruta, que foi um dos destaques também hoje que a gente falou, né? A nossa margem bruta de vestuário cresceu quase 1 ponto percentual comparado com o ano passado, faz parte desse esforço de trazer um nível de viabilidade cada vez maior, principalmente para o primeiro trimestre, que é um trimestre mais desafiador por conta dessa conjuntura de liquidações e transição de coleção, né? Então, tá mudando uma coleção para uma outra coleção. Então, acho que isso é bem tradicional do segmento e a gente vem tendo uma rentabilidade muito interessante, né? Acho que se a gente olhar o ano como um todo, se você olhar, por exemplo, o retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses da C&A, a gente chegou a um ROIC de 20,8%, quase 2 pontos percentuais maior do que o do ano passado, o que traz também essa dinâmica da rentabilidade e o entendimento do investidor de que a rentabilidade que a gente está conseguindo gerar a partir do capital investido ainda é muito importante. E o programa de recompra, para a gente, uma clara leitura do mercado com a oportunidade que a gente tem de valorização e utilização melhor do nosso capital. A ideia é, de fato, aumentar, à medida que o programa de recompra aconteça, aumentar o lucro por ação, e isso conecta com as aspirações e expectativas dos nossos investidores. Essa é a ideia desse programa de recompra. A gente teve um feedback muito positivo desde ontem, quando a gente divulgou da nossa base de investidores e da base dos analistas, exatamente por aproveitar essa oportunidade que, dado o contexto que a gente vem tendo e a possibilidade dos target price que tem a ação da C&A, talvez um dos melhores investimentos que a gente tem nesse momento e uma ótima alocação desse capital. Está respondido. Paulo, sempre um privilégio poder conversar diretamente com vocês. A gente falou com o Paulo Correia, que é CEO da C&A, sobre o balanço financeiro. A gente se fala de novo no próximo, que vai ser tão bom quanto. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Gustavo. Foi uma honra poder estar compartilhando com você essa discussão. O nosso, um abraço.